Boa noite. Já começou a transição de governo na Argentina. O derrotado Maurício Macri conversou por 1 hora com o vitorioso Alberto Fernandes. O novo governo assume uma Argentina em crise, com a inflação nas alturas e com empréstimos de 56 bilhões de dólares com o FMI. Fernandes é de perfil mais moderado que sua vice, a ex-presidente Cristina Kirchner, e disse que vai cumprir os compromissos assumidos por Macri. E você vai ver também. Tragédia ambiental no Nordeste. Ministério Público Federal volta a cobrar plano de emergência da União. Que isso entre em funcionamento imediatamente. Para os pescadores. A gente já pegou camarão melado de óleo. E para o turismo, prejuízo. Se o turista não vem à praia, as pousadas não têm hóspedes, os restaurantes não têm para quem vender alimentos e os caixas vão ficando vazios. Califórnia em chamas. Milhões de pessoas sem energia e milhares obrigadas a sair de casa. Confrontos marcam o 10º dia de protestos no Chile. A despedida ao ator e diretor Jorge Fernando. E o bate-papo esportivo, os destaques da rodada do Brasileirão. E um River e Flamengo bem além da Libertadores. Criados a partir de uma clara inspiração nos atuais finalistas da Taça Libertadores, River e Flamengo do Piauí cresceram em rivalidade e números. O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, elogiou a disposição de Maurício Macri em iniciar imediatamente a transição política no país. Fernandes assume a presidência no dia 10 de dezembro, em meio a uma forte crise econômica. Assunto para Ariel Palacios, que está em Buenos Aires. Ariel, boa noite. Ok, o peronismo volta à Casa Rosada, mas a vitória não foi tão grande quanto se esperava, né? Pois é, boa noite, Márcio. Fernandes não teve a votação avassaladora que as pesquisas indicavam. E esperava-se uma diferença de mais de 20 pontos percentuais, mas no fim das contas, Fernandes teve 48% dos votos e Macri 40%. Poderíamos dizer que 60% dos eleitores não gostam de Macri e 52% não gostam de Fernandes. Isto é, nenhum dos dois teve o respaldo da maioria. O resultado das urnas também indica que o peronismo-kirchnerismo não terá maioria própria na Câmara de Deputados. O peronismo terá 120 deputados e o macrismo terá 119, mas para ter maioria é preciso 129 cadeiras. E esta é a primeira vez na história que um presidente peronista iniciará um mandato sem o controle total da Câmara. No entanto, Fernandes terá maioria no Senado. O peronismo reconquistou seu bastião tradicional, a província de Buenos Aires, e o macrismo manteve o reduto antiperonista por excelência, a cidade de Buenos Aires. E neste clima de forças menos desequilibradas do que se esperava, chama a atenção o encontro entre Macri e Fernandes para deslanchar a transição. É um forte contraste com a passagem do poder anterior, quando Cristina Kirchner teve um pataleo, isto é, um esperneio, e se recusou a passar a faixa presidencial a Macri. O enviado especial Carlos Delanoy tem mais detalhes sobre a segunda-feira pós-eleição. Márcio. O presidente Maurício Macri e seu sucessor Alberto Fernandes deixaram as diferenças de lado e conversaram durante 1 hora na Casa Rosada. O início da transição na Argentina tem uma boa dose de urgência. Todos os lados temem o agravamento da crise econômica antes da posse do futuro governo em dezembro. E para isso, segundo analistas, vai ser preciso agir e negociar. O presidente do Banco Central anunciou medidas para conter a desvalorização do peso. Os argentinos só poderão comprar, no máximo, $200 por mês. Até agora, esse limite era de $10 mil. O presidente do Banco Central, Guido Sandleris, disse que a intenção é proteger as reservas internacionais e permitir ao novo governo implementar a sua política econômica. Um dos problemas é o enorme empréstimo junto ao Fundo Monetário Internacional. A nova presidente do FMI cumprimentou Fernandes pela vitória. Ele agradeceu e falou em cumprir com os compromissos assumidos por Macri. Este analista lembra que a solução da crise não é fácil. Diz que a ex-presidente Cristina Kirchner, vice na chapa de Fernandes, contribuiu com a alta da inflação e também divulgando estatísticas econômicas falsas quando estava no governo. Mas ele elogia o perfil mais moderado de Alberto Fernandes em comparação com a ex-presidente.
A realidade é que a inflação é muito alta, quase 60% ao ano, e especialmente a partir de abril de 2018, a economia sofreu uma grande queda, o que causou um aumento na pobreza. Agora, as equipes do governo e da oposição devem se reunir para construir uma transição pacífica e ordenada. A disposição ao diálogo mostrada nesta segunda-feira por Fernandes e Macri vai além da política. Duas grandes redes de supermercados anunciaram que não vão reajustar os preços de bebidas e alimentos por 15 dias. Seria uma forma de contribuir para que a Argentina possa superar esse momento tão delicado. Em viagem pelo Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro comentou a eleição presidencial na Argentina. Ele era a favor da reeleição de Maurício Macri. Antes de deixar Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a vitória de Alberto Fernandes. Lamento, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que a Argentina escolheu mal. O senhor pretende parabenizar o Alberto Fernandes? Não pretendo parabenizá-lo. Agora não vamos nos indispor. E vamos esperar o tempo, né, para ver qual é a posição real dele na política. Porque ele vai assumir, vai tomar pé do que está acontecendo e vamos ver qual a linha que ele vai adotar. Relações bilaterais? Não, por enquanto continua tudo bem, Mercosul. Ele disse há algum tempo que sairia do Mercosul, tá, quando esteve visitando Lula em Curitiba. E vamos esperar agora o banho de realidade que ele vai ter. Já em Doha, no Catar, Bolsonaro voltou a falar sobre a Argentina, especificamente sobre uma foto publicada pelo presidente eleito. Nela, Alberto Fernandes faz o gesto Lula livre, junto com um grupo de pessoas. Acho que é um afronto à democracia brasileira, ao sistema judiciário brasileiro. É uma pessoa condenada já em 2 instâncias, outras condenações a caminho. Ele está afrontando o Brasil de graça, no meu entender. Nós estamos aguardando os seus passos para, talvez no futuro, tomarmos alguma decisão em defesa do Brasil. Em Doha, o presidente Bolsonaro se encontrou com o emir Tamim Al Thani, no Palácio Real. Vários acordos foram assinados, entre eles um que isenta de vistos de entrada turistas de ambos os países. Bolsonaro ainda visitou o estádio que vai ser palco da Copa de 2022. Em seguida, o presidente viajou para Riad, na Arábia Saudita, o país mais conservador do Oriente Médio. Foi direto para o banquete oferecido pelo príncipe herdeiro Mohammed Salman. Bolsonaro espera sair de Riad com acordos de negócios, ampliação do comércio de produtos agrícolas e com a certeza da participação dos sauditas no leilão do pré-sal. Eles devem comparecer esse mega leilão. A China deve se fazer presente também. Eu acho que o mundo todo vai estar interessado nessa questão. O presidente terá mais 2 dias para conversar sobre parcerias com a Arábia Saudita. Na quinta-feira, Jair Bolsonaro já deve estar de volta ao Brasil. A volta do peronismo na Argentina é o tema do episódio desta terça-feira do podcast O Assunto. A Renata Lopretti conversou com o repórter Carlos Delanoy, que acompanhou a eleição em Buenos Aires, e também com Eduardo Crespo, economista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fala dos desafios do novo governo argentino. Você ouve no G1 ou nos aplicativos de podcast. Agora a gente volta a falar com Ariel Palacios, mas agora sobre o vizinho Uruguai, que também teve eleições presidenciais no domingo. E ali as eleições vão para o segundo turno e também pode haver uma mudança política, mas sem queixas, sem pataléu, né, Ariel? Exatamente. O Uruguai é muito plácido, é muito civilizado. Bom, a Frente Ampla, a coalizão de centro-esquerda que governa o Uruguai há 15 anos, foi a vitoriosa, mas foi uma vitória de sabor amargo para o candidato Daniel Martínez. Ele teve 39,1% dos votos, a proporção mais baixa para esse partido desde a virada do século. E por esse motivo, terá que enfrentar um segundo turno no 24 de novembro. Seu rival será o candidato do Partido Nacional de centro-direita, mais conhecido como Partido Blanco, Luis Lacalle Pou, que teve 28,5% dos votos. Os analistas, Márcio, indicam que Lacalle, no segundo turno, deve receber o apoio do Partido Colorado e do Cabildo Abierto. Terceiro
e quartos colocados, que, somados, fizeram 22% dos votos. Nenhum partido conseguiu maioria absoluta no Congresso, o que deixa o candidato da Frente Ampla em uma situação complicada. Mesmo que Daniel Martínez consiga chegar à presidência, ele vai governar com minoria parlamentar. E o ex-presidente José Pepe Mujica, aos 84 anos, foi o senador mais votado do país, Márcio. Ariel, aproveitando que você está com a gente continua falando, mas agora de Chile, porque o presidente Sebastián Piñera fez uma grande mudança no ministério, mas as manifestações nas ruas, essas não pararam. Não pararam, Márcio. É o 10º dia de protestos no país, ininterruptos. O presidente Piñera trocou hoje 8 ministros, dando espaço a políticos jovens na tentativa de acalmar as manifestações. A principal troca foi a remoção do impopular ministro do Interior, Andrés Chadwick, mas manteve também os impopulares ministros do Transporte e da Saúde. Quer dizer, não deu muito certo. Grandes manifestações começaram horas depois da posse dos novos ministros, principalmente em Valparaíso, Concepción e na capital Santiago, que são as 3 maiores cidades chilenas. Houve choques entre manifestantes e forças de segurança e justamente num dia em que chegava ao Chile, uma equipe do Bureau de Direitos Humanos da ONU para investigar denúncias de arbitrariedades, torturas e as 20 mortes ocorridas desde o começo dos protestos. Pelo menos 5 dessas mortes tiveram o envolvimento direto dos carabineiros, que é a denominação do corpo policial chileno, Márcio. E os chilenos dizem que os carabineiros são muito mais agressivos, muito mais violentos do que o exército neste momento, pelo menos nessas manifestações. Ariel Palacios, direto de Buenos Aires, muito obrigado pela sua participação. Agora falamos do desastre ambiental nas praias do Nordeste. O Ministério Público Federal entrou com uma nova ação contra a União para que o Plano Nacional de Contingência para Incidentes com Óleo seja acionado como realmente consta no papel. O repórter Fernando Rego Barros está em Brasília e tem as informações. Fernando, boa noite. Os procuradores dizem que o governo meio que adapta o plano como ele deveria, não usam o plano como ele deveria ser, fazem adaptações e com isso ele perde a sua eficiência. Olá, Márcio, boa noite a você, boa noite a todos. Os procuradores deram uma entrevista coletiva hoje em Sergipe e citaram 10 pontos que, segundo eles, mostram que o governo federal não está seguindo o que determina o Plano Nacional de Contingência e que o plano que está sendo posto em prática tem adaptações que diminuem a capacidade de resposta aos problemas. Hoje, a lista de praias atingidas pelo óleo aumentou. Agora já são 254 localidades em 92 cidades. No Rio Grande do Norte, as manchas de óleo reapareceram em 6 praias do litoral sul, inclusive na região metropolitana de Natal. Em Pernambuco, o óleo voltou às praias de Conceição e Itapuama. O Ministério Público Federal afirmou que os 9 estados do Nordeste deveriam participar do Comitê de Suporte, que, segundo eles, nem se reuniu. Este plano existe para que um esforço coletivo de vários órgãos, públicos e também privados, inclusive com ajuda internacional, se for necessária, que isso entre em funcionamento imediatamente. Nós estamos falando de recursos materiais, de recursos humanos, de recursos financeiros, nada, absolutamente nada, nem uma reunião sequer do Comitê de Suporte é apresentada pela União. O governo federal declarou que o plano de contingência está em funcionamento desde o começo de setembro, ou seja, assim que foram identificadas as primeiras manchas. A Marinha também divulgou nota hoje. Disse que as vistorias por navios, o monitoramento aéreo e as ações de limpeza vão continuar até que não surjam novas manchas de óleo nas praias nordestinas. Márcio. Muito obrigado, Fernando. Em Alagoas, praias de 13 cidades já foram afetadas pelo óleo. E quase 2 meses depois dos primeiros registros, a economia local dá sinais de enfraquecimento. Pesca e turismo estão sendo afetados. Na orla de Maceió, mais de 200 pescadores e comerciantes lamentam a queda nas vendas. E se justificam para atrair a clientela, assustada com o que o óleo pode causar aos animais. Qual foi o produto que foi afetado? Pode ter sido o caranguejo, o polvo, tá entendendo? Uma tartaruga, um peixe de costa.
Esse produto nosso aqui, revendido aqui no mercado do peixe, é peixe pescado em alto mar, 30 milhas da costa. No litoral sul de Alagoas, mais prejudicado pelas manchas de óleo, o Moacir pesca justamente o que fica mais próximo da costa. Complicou pra gente aqui, viu? A gente já pegou camarão melado de óleo, quando vem na rede, que o óleo vem dentro da rede, aí pronto, aí suja. Nos lugares onde mais apareceu óleo, há um efeito cascata na economia. Se o turista não vem à praia, as pousadas não têm hóspedes, os restaurantes não têm para quem vender alimentos e os caixas vão ficando vazios. Neste restaurante, o movimento caiu pela metade, um prejuízo de mais de R$15 mil a cada fim de semana. Numa época que a gente espera que o nosso movimento aumente muito e foi o contrário, né? Houve uma redução bastante significativa. A mesma angústia vive a administração dessa pousada na praia de Pontal do Peba, em Piaçabuçu. A gente teve uma queda de uns 50% mais ou menos nas nossas reservas. Esse final de semana, praticamente quase zero. Tinha pessoas que iam passar praticamente uma semana aqui, presenciaram essa tragédia ambiental e na mesma hora cancelaram. O Supremo Tribunal Federal marcou para quinta-feira da semana que vem a continuação do julgamento sobre a constitucionalidade das prisões de condenados em segunda instância. Faltam os votos de 4 ministros. Até o momento, o placar é de 4 votos a 3 a favor da prisão após condenação em segunda instância. O presidente do Supremo também enviou uma proposta aos presidentes da Câmara e do Senado para impedir a prescrição dos crimes até que todos os recursos sejam julgados por tribunais superiores. Essa é uma das principais críticas sobre uma eventual mudança das condenações a partir da segunda instância. E a Procuradoria-Geral da República teve acesso a todas as decisões e parte dos documentos do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para apurar ofensas e ameaças a ministros. A equipe do Ministério Público está analisando o material para avaliar se há envolvidos com foro privilegiado e se são necessárias novas diligências antes da conclusão do caso. A repórter Andréa Sadi entrevistou o Procurador-Geral para o programa Em Foco, da Globo News. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu hoje a participação do Ministério Público no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que é preciso ter uma certa maturidade constitucional e que não interessa a ninguém um rompimento entre o Supremo e o Ministério Público. Ele afirmou que o Ministério Público vai analisar o inquérito e pode pedir diligências, ou seja, mais investigação ou o arquivamento do caso. As nossas equipes de trabalho já estão analisando cada peça para verificar a delimitação do objeto e para verificar se existe alguma autoridade com foro privilegiado a ser denunciado pelo Procurador-Geral da República no Supremo. Se não existir, mas existir algum fato delituoso, da atribuição de algum colega da primeira instância ou mesmo da segunda instância para remeter essas peças. Se, porventura, existir elementos a serem investigados ainda, a possibilidade do Ministério Público pedir a complementação das diligências e até mesmo a possibilidade de, não chegando a nenhuma conclusão acerca de algum investigado, pedirmos o arquivamento das investigações. O programa Em Foco vai ao ar na próxima quarta-feira, às 9h30 na Globo News. No Rio, o prefeito Marcelo Crivella, do PRB, mandou destruir a praça do pedágio de uma via expressa da cidade. Ele quer cancelar o contrato de concessão da via, mas a Justiça determinou que a cobrança volte a ser feita. O Ministério Público quer saber se a conduta do prefeito foi ilegal. Marcelo Crivella mandou destruir os equipamentos do pedágio e os funcionários ainda estavam trabalhando. O prefeito, inclusive, participou da ação na noite de ontem. Sem autorização judicial, os operários removeram as cancelas, câmeras e quebraram as cabines da concessionária da linha amarela, uma das maiores vias expressas da cidade. Hoje, o prefeito voltou a defender a demolição. Algumas pessoas comentam de que foi uma atitude inusitada, precipitada e até violenta. Não é não. Há mais de um ano nós estamos discutindo a concessão da linha amarela. A Prefeitura anunciou o fim da concessão em uma edição extra do Diário Oficial na sexta-feira à noite.
O município alega que aumentou muito o número de carros que passam na linha amarela desde que o contrato foi assinado e que os ganhos da concessionária cresceram. Mas o preço do pedágio não diminuiu. Custa R$ 7,50. Caro caríssimo. A atitude dele, claro, que está errado. A prefeitura aponta um prejuízo de mais de R$1,5 bilhão de reais aos cofres públicos. O Tribunal de Contas do município diz que o valor é menor, 481 milhões. A concessionária Lanza conseguiu uma liminar na justiça hoje de manhã para impedir a destruição. Foi tarde demais. Se o contrato, se o prefeito não quer continuar com ele, permite formas mais pacíficas, ordeiras, né, de conduzir a coisa. A liminar suspende a decisão da prefeitura de cancelar o contrato. Com isso, a concessionária recuperou o direito de cobrar o pedágio. A decisão do prefeito, que seria para proteger o bolso dos motoristas, pode custar caro ao município e aos contribuintes. A justiça determinou que a prefeitura pague uma multa de R$100 mil a cada dia sem pedágio. A prefeitura vai recorrer. Enquanto isso, funcionários da concessionária trabalham para recuperar as cabines e voltar com a cobrança. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai fazer um tratamento de quimioterapia. Ele está internado desde o dia 23 e está com câncer. De acordo com a equipe médica, a doença está no estágio inicial. O prefeito Bruno Covas será submetido a 3 sessões de quimioterapia. A primeira delas deve ocorrer amanhã de manhã. Depois de realizadas todas as sessões de químio, o prefeito será novamente avaliado. Os exames mostraram que o prefeito de São Paulo tem um tumor na cárdia, a transição entre o esôfago e o estômago, e que houve metástases, células cancerígenas nos gânglios e no fígado. O prefeito está internado desde a última quarta-feira para tratar uma infecção na perna direita provocada por bactéria. Os médicos diagnosticaram ainda trombose e embolia pulmonar em decorrência de coágulos formados pela infecção. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, Bruno Covas vai permanecer no cargo e deve despachar daqui mesmo, do hospital. Ele só deverá se licenciar se os médicos acharem necessário. Vai ser cremado nesta terça-feira o corpo do ator e diretor Jorge Fernando. Ele morreu no domingo, no Rio, por causa de um aneurisma da aorta abdominal. Vocês é que vão entrar em cana! Todos vocês! Todos isso! A alegria sempre foi uma marca de Jorge Fernando. Neste dia de tanta tristeza, os amigos lembraram do sorriso de Jorginho. Hoje o mundo acordou muito mais triste, muito mais sem graça. Perdemos um gênio. Um gênio que fazia de tudo. Descobriu ainda jovem que atuar era uma grande paixão, mas não a única. Queria comandar o espetáculo. Quicando. Todas prontas, hein? Todas sabem a coreografia. Gravando! Jorge Fernando dirigiu novelas, seriados, peças de teatro, sucessos. Ele colecionava sucessos. A única coisa que eu quero deixar aqui é meu respeito a ele, meu carinho a ele, o amor que eu tinha por ele, sua família e a pessoa que ele era. Vocês não têm a menor ideia de quão generoso e profissional era Jorge Fernando. A última novela foi Verão 90, exibida este ano. No domingo à noite, o diretor deu entrada no hospital com parada cardíaca, causada por um aneurisma da aorta. Jorge Fernando tinha 64 anos e ainda muitos planos. Deixou, de repente, família, amigos, colegas de trabalho, admiradores. O velório está marcado para esta terça-feira de manhã e não poderia acontecer em outro lugar. Num palco, num teatro do Rio de Janeiro. Jorge Fernando estava acostumado com aplausos. Foi a homenagem mais natural dos colegas que trabalharam com ele nos estúdios Globo. Ainda hoje no Jornal da Globo, os destaques da rodada com Caio Ribeiro. E o River e Flamengo que se joga em Teresina. Já. Já no próximo bloco, Câmara dos Estados Unidos vota na 5ª continuação do processo de impeachment de Donald Trump. E os incêndios na Califórnia, apenas 5% das chamas estão sob controle.
Na economia, hoje a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, divulgou números mundiais do investimento estrangeiro direto, que é o dinheiro que vai para a expansão de empresas e de infraestrutura. No primeiro semestre deste ano, houve uma queda de 20% deste tipo de investimento no mundo em comparação com os últimos 6 meses de 2018. Já no Brasil, o valor cresceu mais de 3%, 3,7%. 28 bilhões de dólares. Se a gente olhar para o ranking, o Brasil foi o 4º país que mais recebeu investimento estrangeiro nesse ano. A explicação da OCDE é que a queda no valor mundial se deu principalmente nos países ricos por causa da disputa comercial entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos, aliás, ali na ponta, foi quem mais perderam recursos nessa lista. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos anunciou que vai votar na quinta-feira uma resolução para formalizar a investigação do processo de impeachment do presidente Donald Trump. Pressionado, nesta segunda-feira, o presidente quis celebrar o sucesso da operação militar contra um líder terrorista e se excedeu. Assunto para Jorge Pontual, que está ao vivo em Nova York. Pontual, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Os militares americanos, segundo a rede NBC, ficaram irritados com Trump. O presidente americano revelou muitos detalhes da operação para matar o líder do Estado Islâmico, detalhes que deviam permanecer secretos. Trump contou que foram capturados muitos documentos sobre futuras ações do grupo, o que, obviamente, vai prejudicar novas operações dos americanos. Revelou também que combatentes desse grupo foram capturados, o que também deveria ter ficado em segredo. Trump inventou algumas coisas. Disse que, ao comunicar a operação aos russos, os militares americanos disseram: "Vocês vão ficar muito felizes." Mas isso não aconteceu. O presidente disse que al-Baghdadi morreu como um cão, ganindo, chorando e gritando, o que também não foi verdade. Trump quebrou mais uma norma ao publicar numa rede social a foto do cão que perseguiu al-Baghdadi no túnel onde ele se escondeu. Esse cão, que virou herói, é um pastor alemão. O exército americano proíbe a divulgação de qualquer informação sobre os seus cães. Mas Trump não resistiu ao apelo popular dessa história. O cão viralizou na internet. Sofreu choque elétrico durante a operação, mas está se recuperando bem. Um detalhe que Trump não comentou: al-Baghdadi foi identificado pelo DNA que os americanos obtiveram de uma cueca dele que tinha sido roubada por um informante curdo. Como tudo no governo Trump, a morte do terrorista mais procurado do mundo acabou virando um reality show, Márcio. Muito obrigado, Pontual. E ainda nos Estados Unidos, mais de 200 mil pessoas tiveram que deixar suas casas na Califórnia. São 16 focos de incêndio espalhados pelo estado americano. Os bombeiros calculam que apenas 5% das chamas estão sob controle. Estimulados por fortes ventos de até 90 km por hora, o fogo se propaga e muda de direção rapidamente. Mais de 2,5 milhões de residências tiveram fornecimento de energia interrompido para evitar que cabos soltos provoquem novos focos. O fogo chegou às proximidades de Los Angeles, segunda cidade mais populosa do país, e várias celebridades tiveram que deixar suas casas, como o ator Arnold Schwarzenegger e o astro do basquete LeBron James. Mais de 1.000 bombeiros estão combatendo as chamas e foi decretado estado de emergência em toda a Califórnia. A saída do Reino Unido da União Europeia foi adiada pela 3ª vez e ficou para o ano que vem. Uma derrota para o primeiro-ministro Boris Johnson, que também não conseguiu apoio do parlamento para convocar eleições gerais. Foi numa carta a resmungo que Boris Johnson aceitou a proposta da União Europeia. O primeiro-ministro declarou que o adiamento foi contra a vontade do governo e indesejado. E ele não podia fazer nada a não ser confirmar a extensão do prazo do Brexit para o dia 31 de janeiro. O parlamento tinha obrigado o governo a concordar com o adiamento caso não houvesse a votação final de um acordo. Sair antes de novembro era questão de vida ou morte. A principal promessa de Boris, portanto, virou fumaça. O novo tudo ou nada é a antecipação das eleições. Mas o parlamento disse não pela 3ª vez. O governo agora articula o apoio de 2 partidos de oposição.
Os liberais democratas e o Partido Nacional Escocês querem as eleições, mas desde que o governo abandone a tentativa de aprovação do acordo e jovens de 16 anos possam votar. Esses dois partidos sabem que a maioria esmagadora dos jovens votou para ficar na União Europeia. O governo britânico está dividido. Alguns acham que o primeiro-ministro deve aprovar logo esse acordo, mas outros acham que a energia do Boris Johnson tem que estar mesmo em antecipar essas eleições. Nesse cálculo todo entram as últimas pesquisas de opinião. A maioria dos eleitores preferia um segundo plebiscito para destravar o impasse em vez de eleições antecipadas. Se o governo quiser mesmo ir para as urnas, Boris precisa se apressar. Uma eleição geral exige 25 dias úteis obrigatórios para o período de campanha. E para que as novas eleições sejam no dia 12 de dezembro, como o primeiro-ministro quer, o parlamento precisaria dar o aval para o governo até o próximo dia 6. Com esse prazo, não dá para negociar. Falamos agora de Fórmula 1. Lewis Hamilton venceu o GP do México e está muito perto do hexacampeonato. Sebastian Vettel da Ferrari e Valtteri Bottas da Mercedes completaram o pódio. O inglês pode comemorar o título mundial já no próximo domingo. Esse é o tema do comentário de Reginaldo Leme. O hexacampeonato está nas mãos de Lewis Hamilton. Faltam apenas 4 pontos. Um 8º lugar domingo que vem nos Estados Unidos já é suficiente para garantir o título. Mas ele não é de fazer contas, só sabe o quanto vale uma vitória. Mesmo quando não é favorito, Hamilton dá seu jeitinho para continuar vencendo. Isso quando não é ajudado pelas equipes rivais. Foi assim desta vez. A RBR pagou pelo erro de Max Verstappen logo na segunda curva, quase tirando Hamilton da pista, e por um pit stop ruim com Alex Albon. A Ferrari falhou na estratégia de 2 paradas para Leclerc e demorou muito para chamar Vettel para o box. Com 83 vitórias e o 6º título praticamente nas mãos, Hamilton segue em busca dos recordes de Michael Schumacher. 91 vitórias e 7 títulos. Para quem tem 34 anos e está na plenitude da forma, parece ser uma questão de tempo. O casamento entre carro e piloto segue em perfeita harmonia. Domingo, os dois subiram ao pódio lado a lado, como numa lua de mel à mexicana. A seguir, Flamengo e River, finalistas da Libertadores e o maior clássico do futebol piauiense. Hora do nosso bate-papo esportivo e o Caio Ribeiro já está aqui no estúdio para comentar com a gente, para fazer uma análise dos destaques da última rodada do Brasileirão. Caio, boa noite. Boa noite, Márcio. O que você destaca para a gente? A gente, como toda segunda-feira, que não tem rodada de Série A, a gente destaca aqueles que chamaram mais atenção no final de semana. E agora com novidade, agora a gente tem emojis para destacar individualmente os atletas. Vamos começar falando do Igor Gomes e do bom momento do São Paulo. São Paulo venceu o Atlético Mineiro, tem se consolidado ali entre os 4 melhores da competição e esse bom momento passa pela chegada do Fernando Diniz e pela escalação do Igor Gomes. Ele fez esse primeiro gol na jogada do Antony pela direita e deu assistência para o segundo gol também, marcado pelo Vitor Bueno, depois de um bom toque de direita que ele acabou finalizando. Depois a gente tem o Carly, que aí a cara é um pouquinho mais zangada, pelo seguinte, para falar que se por um lado o Grêmio deu uma resposta positiva, depois do jogo de semifinal pela Libertadores, o Botafogo me preocupa demais. Foi completamente dominado pela equipe gaúcha, acabou sendo goleado por 3-0 e está cada vez mais próximo da zona do rebaixamento. Tem um confronto direto na próxima rodada contra o Cruzeiro e é bom o Fogão abrir o olho, porque jogar sob pressão, olhando ali para baixo, cada vez mais próximo dos últimos colocados, não é legal para ninguém e o Botafogo precisa de uma reação rápida. E o grande personagem do final de semana é o Daverson, que é uma figuraça, é um cara super carismático, super querido, mas que tem exagerado em algumas simulações, como a gente vai acompanhar em alguns lances ao longo do campeonato. O último deles foi justamente na vitória sobre o Avaí. Tem esse pênalti que não é muito claro por causa da chuva, na minha opinião não foi nada, ele acaba forçando um pouquinho aquela situação e a gente tem um histórico de algumas simulações que tem prejudicado um pouquinho a carreira do Daverson. Ele vai ser muito útil para o Mano nessa caminhada do Palmeiras em busca da Libertadores. Acho que o Palmeiras vai se consolidar como segundo colocado
mas o Davidson tem que chamar mais atenção pelo que ele faz em campo do que pelas simulações que ele tem tido. É um bom jogador, não precisa fazer isso. Não precisa, porque tem bola para se destacar de uma outra maneira. Agora, Caio, hoje a gente já teve torcida soltando grito de campeão. É a Libertadores feminina e o Corinthians deu o troco na Ferroviária. Foi 2-0, o jogo foi no Equador, lá em Quito. A Ferroviária tinha vencido no Campeonato Paulista e agora na Libertadores o Corinthians acabou vencendo por 2-0. Esse é o primeiro gol. Você vê que a Crivellari antecipa a zagueira para tirar da goleira e fazer 1-0 para o Corinthians. E já nos acréscimos, a Juliette fez o segundo gol do Corinthians. Vai disputar o Mundial. Corinthians, grande representante da América do Sul, campeão da Libertadores, título merecido, porque essas meninas estão jogando muita bola, Marcelo. Parabéns para as meninas corintianas. Agora o Caio falou da final da Libertadores feminina, mas a gente está aí na expectativa da Libertadores masculina com um clássico entre dois grandes times, Flamengo e River Plate. Dois grandes times tradicionais, duas camisas pesadas, Flamengo e River. O jogo é dia 23 no Chile, mas isso eu considero um clássico Nutella. Porque quando a gente fala de Flamengo e de River Plate, aí o clássico raiz a gente tem aqui no Brasil, em Teresina do Piauí. Tá aqui os dois times, acompanha a reportagem que é muito legal. A dona Julieta e o Júlio são mãe e filho desses inseparáveis. Os dois frequentam estádios desde o tempo em que o amor do garoto por futebol ainda confundia as cores da camisa. Ela é torcedora do Flamengo do Piauí e ele quebrou uma tradição familiar quando escolheu ser River dos pés à cabeça. Meio que se sentir a ovelha negra, mas tranquilo, de forma saudável, todo mundo na minha família respeita. Quem manda é eu como mãe flamenguista, então é o Flamengo que manda. River e Flamengo são as duas maiores forças do futebol no Piauí. Juntos fazem o clássico conhecido como Rivengo. Como qualquer grande clássico, há um equilíbrio. Agora tem um detalhe que eu faço questão de lembrar. Primeira decisão de Rivengo do Campeonato Piauiense deu Flamengo. Vamos esperar que a primeira decisão Rivengo da Taça Libertadores também de Flamengo. Criados a partir de uma clara inspiração nos atuais finalistas da Taça Libertadores, River e Flamengo do Piauí cresceram em rivalidade e números. Tanto que em 1977 chegaram a trazer mais de 40 mil torcedores aqui para o Estádio Albertão. E bem longe de cariocas e argentinos, essa rivalidade dificulta até hoje que torcedores rubro-negros e tricolores disputem o mesmo espaço nas arquibancadas. É da natureza da gente, né? Torcer contra o Flamengo, né? E é aquela coisa, como dizem que o Flamengo representa o Brasil, a gente espera que o River Plate seja a Alemanha, que meta um 7-1 no Flamengo. Mas nós temos Jesus, não tem? Jesus está com a gente. Se Jesus quiser lá de cima e o da terra, nós vamos ganhar de 2-0. Já na casa da dona Julieta e do Júlio, onde o amor e a rivalidade dividem o mesmo endereço, parece que o jogo já está decidido. Eu vou torcer pelo meu Flamengo e vou deixar a critério dele. Eu sou muito democrática, aqui é a democracia. É difícil, a gente sempre torce pro brasileiro, mas tinha que ser o Flamengo, assim, vou torcer, entre aspas, pelo Flamengo por causa da minha mãe. Tentar fazer a felicidade dela. Pelo menos aqui, um torce pelo outro. A gente viu times humildes, campos simples, mas a paixão das torcidas é a mesma de Flamengo e River Plate. É claro, e acho que a gente tem que tratar com bom humor, porque tem muita coisa legal acontecendo aqui no nosso país. Indiscutivelmente, o grande jogo da temporada